porque o inverno, quem faz a previsão dele, como ele vai chegar, da forma que ele vai chegar, são os meteorologistas. Mas o máximo que eles podem fazer é a previsão. Mas eles não exercem nenhum controle. Quem exerce o controle é Deus. Isto significa dizer que quando o teu inverno chegar, só Deus exerce o controle. Só Deus diz, aqui é o início, só Ele sabe, aqui é o meio, e só Ele sabe, aqui é o fim. O que cabe a mim e a você talvez a gente não tenha agasalho, talvez a gente não tenha aquecedor no automóvel, na casa, mas não tem como correr da luta, da dor, do sofrimento, da aflição, do choro, da agonia, do dia mal, da tristeza. Não tem como correr. Aí como fazer? Se adaptar, enfrentar, encarar, manter-se firme. Sabe por quê? Porque você não é melhor do que Jesus. Se você ler o Evangelho de João, tem um versículo lá que diz assim: e entrou Jesus no templo, vírgula, porque era inverno. Até Jesus viveu tanto o inverno regido pelo tempo, pela meteorologia, quanto o inverno existencial lá no Getsêmani, falando com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A minha alma está profundamente triste, eu estou com agonia, eu estou com pavor, eu estou com medo. Mas a Bíblia vai dizer que quando foi inverno, quando era inverno, onde ele foi pegar abrigo, onde ele foi se proteger, onde ele foi se abrigar? No templo. Jesus está ensinando o seguinte: quando o dia mau chegar, não perca o domínio próprio, não perca a razão, tenha o controle das suas emoções, não tome decisões precipitadas, corra para o templo, porque no templo é o melhor lugar para você viver o seu inverno existencial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você deve estar me perguntando, pastor Cláudio Gama, como são as características desta fase do inverno, essas crises espirituais, existenciais? Como são? À luz da Bíblia Sagrada, eu vou lhe dar algumas hoje aqui. A primeira delas, esta fase do inverno, é aquela fase de provações inexplicáveis pela mente humana. É quando chega o dia mau. E esse dia mau ele pode chegar por meio de um diagnóstico médico que você não estava esperando por ele. E aquele diagnóstico médico, ele vai te colocar num grupo de risco. Esse dia mau, ele chega quando você vê, como o meu caso, o teu filho dá o último suspiro debaixo das suas mãos e você só tem que agradecer. Não tem outra palavra a não ser agradecer. E quando esse dia mau chega, essas provações inexplicáveis, ou quando Deus, como no meu caso, olha para você e diz assim: eu vou te matricular na minha escola da provação, e Ele te matricula sem você pedir para ser matriculado, e Ele te matricula, mas não diz como vai ser a prova.
não diz quantas questões você tem que acertar. E a cada dia Ele vai te avaliando. E nesta avaliação Ele vai te espremendo. Como uma cana na moenda, Ele vai te quebrando. Vai extraindo o teu sumo, até você se sentir um bagaço. Aí você faz uma análise da sua vida, e você diz: eu estou bem com Deus, eu não cometi pecado, eu não rompi com a aliança, eu não feri a sua santidade, eu luto nas minhas limitações para agradá-lo, para orar, para dedicar. Minha vida é uma oferta para Ele. E parece que tudo conspira contra mim. E você faz uma análise na sua mente, não tem explicação. Aí você vê que a sua vida está no altar, que você está em comunhão, que Deus, você sente a presença de Deus, que Deus não te abandonou. Mas você olha para o teu lado direito, tudo é contrário, olha esquerdo, tudo adverso, olha para frente, é só coisa ruim, olha para trás, é o vendaval, e você diz: onde eu vou parar? Não aguento mais. É o inverno que chegou, é o inverno que chegou. Só que a mente humana não tem explicação para isto, mas a Bíblia tem resposta para isso, e quem vai dar resposta para isso é o apóstolo Pedro. Na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12, no versículo 13, versículo 14, parafraseando o que Pedro disse, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Pedro diz isso: não estranhe isto. Não estranha. Aí no versículo 14, parafraseando, ele diz assim: bem-aventurados sois. Ele diz: vocês não são malditos, vocês não são desgraçados, vocês não são abandonados, vocês não são rejeitados, vocês são bem-aventurados. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, sabe por quê? Porque vocês não são carnais, vocês não são levianos, vocês não são pecadores, e vocês não quebraram a aliança. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Só que a mente humana não tem explicação. Igual sou questionado: por que Deus levou teu filho de 30 anos a 7 meses? Eu respondo: porque eu não era pai do meu filho. Eu era apenas um mordomo. Eu cuidava dele para Deus. Na verdade, ele nunca foi meu. Foi Deus que fez um investimento em mim. E olhou para mim e disse: cuida dele para mim. Só que me disse só o dia que ele ia nascer, mas não disse o dia que recolheria de mim. E eu não tenho explicação para isto. É o inverno que chega. E mesmo chorando, como estou aqui hoje, o coração sangrando, mas no meio do inverno, olhando para ele, dizendo: eu te amo, eu não abro mão de ti, eu não tenho outro bem além de ti, tu és o meu quinhão, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu tudo. Mas é o inverno, e quando o inverno chega, é aquela ocasião que você é identificado pelo cheiro de mofo. E o que é o cheiro de mofo na Bíblia? O cheiro de mofo são as falsas acusações. Aqui no Nordeste, provavelmente, os irmãos não sabem o que é isso.
Mas o pessoal do sul, na Europa, na América do Norte, região de muito inverno, muito frio, o ambiente muito fechado, trancado, quando você abre tem fungo, o vapor, o odor que vem é mofo. E o que representa o mofo? As falsas acusações. Pessoas que não conhecem a sua história, não conhecem o propósito de Deus na sua vida, não conhecem a tua dor, não conhecem o preço que tu paga, não conhecem as lágrimas que você derrama, e por causa da adversidade, da prova, da luta, diz: isso tudo é porque você tem pecado, isso tudo é porque você desobedeceu a Deus, isso é a mão de Deus que está te pesando, isso aí é o juízo de Deus, isso é a ira de Deus. Aí fica te acusando, te acusando, te acusando. Ele se coloca na posição de juiz, te coloca na posição do banco dos réus, e o que você precisa não é de julgamento. Naquele momento você precisa de calor humano, de uma mão amiga, de um ombro, só para chorar, 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 chorar. Mas eles te colocam no banco dos réus, totalmente contraditório com o que a Bíblia ensina, porque Paulo vai ensinar em Romanos 14:4 e diz assim: quem és tu, irmão, que julga o servo alheio? Em outras palavras, Paulo está dizendo: quem te deu autonomia para julgar este servo? Tu não és juiz, o juiz é o Senhor. Então deixa eu lhe dizer algo aqui à luz da palavra de Deus, irmãos. Se você não conhece a história de uma pessoa, se você não conhece o processo que Deus levou e matriculou esta pessoa na escola da aprovação, se você não conhece a sua dor, sua história, seu sofrimento, seu estágio de vida, não julgue, não julgue, porque na Bíblia Deus te chama de salvo, mas não te chama de juiz, te chama de ovelha, mas não te chama de juiz, te chama de profeta, mas não te chama de juiz, te chama de sacerdote, mas não te chama de juiz, te chama de cedro do Líbano, mas não te chama de juiz, te chama de palmeira, mas não te chama de juiz, te chama de soldado, mas não te chama de juiz, te chama de corpo de Cristo, mas não te chama de juiz, te chama de santuário do Espírito Santo, mas não te chama de juiz, te chama de príncipe, mas não te chama de juiz, te chama de menina dos olhos do Senhor, mas não te chama de juiz, te chama da noiva do Cordeiro, mas não te chama de juiz, porque juiz só existe um, o justo juiz. E Paulo canta em Romanos capítulo 8, quem intentará julgar os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? E nesta fase de inverno, eu vou lhe dar mais uma característica, eu vou poupar os irmãos. Essa fase é o período que se perde todo o fervor espiritual. Nesta fase do inverno, eu vou mostrar isso tanto sociologicamente quanto no mundo da botânica, principalmente na Europa e na América do Norte. Você vê árvores antigas, centenárias, frondosas. Quando o inverno chega,
não respeita a sua idade, sua altura e o seu tronco. O inverno tira suas flores, tira suas folhas e deixa despida. Ela fica toda esquelética, só o tronco e os galhos desnudos. E quem não entende de botânica diz assim: está morta, nunca mais vai frutificar. É justamente nesse momento do inverno, a dor é tanta, o sofrimento é tanto, que a gente procura as lágrimas para derramar. As pupilas estão secas, porque o inverno tira tudo, a crise arranca tudo. A gente procura saliva e não tem saliva. A refeição está à mesa. Cadê o apetite? Porque o sofrimento arranca tudo de nós, deforma a gente, desfigura a gente. E isso é bíblico, porque Salomão vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Mas o inverso disso é que o coração triste, você não precisa dizer e fazer de conta que está alegre, é expresso no seu semblante, porque a dor te desfigura. Você não tem prazer de pentear o cabelo, de lavar o rosto. Você amanhece o dia e termina os dias do mesmo jeito, porque te arranca tudo. Aí você diz: vai para orar. Aí você vai para orar, já não tem mais palavras para dizer. Esgotaram todos os seus pedidos. Você não tem mais como cantar, porque não tem força. A Bíblia está diante dos teus olhos, cadê o ânimo para sequer se aproximar dela? E isso não tem nada a ver com pecado. Isso não tem nada a ver que você está desviado, afastado da presença de Deus. Isso é a crise que chegou. É o inverno. E quem nos vê esquelético, na pele e no osso, como a árvore sem folha, só nos galhos, como quem não entende de botânica diz: está morta. Quantos decretam a nossa morte? Quantos não fazem o nosso velório existencial? Quantos dizem: não sai dessa, acabou, não tem mais jeito, entrega, renuncie, se afaste, acabou tudo, está morto. Mas deixa eu dizer algo: a árvore, mesmo despida, ela só tem aparência que está morta, mas ela não está morta, porque dentro dela tem uma seiva que homem não vê, mas ela desfruta desta seiva, chamada caule, que a mantém viva. É justamente o que acontece conosco. Estamos na pele e no osso. Às vezes não conseguimos andar com os pés, andamos de joelho. Às vezes não andamos de joelho, nos rastejamos e diz: está morto. Não estamos, só temos a aparência que estamos mortos. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem uma seiva divina chamada Espírito Santo, que nos mantém vivo e diz diariamente: não temas, não temas, estou contigo. É só uma fase, vai passar, vai passar, vai passar. E outro detalhe:
A árvore só tem a aparência que está morta, mas não tem morta, porque caiu a neve, veio as tempestades de neve, caiu abaixo de zero a temperatura, e ela continua lá. E por que ela não tombou? Porque o segredo das forças dela e da segurança dela não está nas folhas, não está na aparência, não está no fruto e não está nos galhos. Ela não tombou porque ela tem raiz. A raiz está profunda. Sabe por que entra luta e sai luta e você está aqui? Porque você tem raiz. Porque você tem raiz. E hoje você pode cantar igual a Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode cantar igual a Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Hoje, com respeito ao pastor dessa igreja, a gente vai parar por aqui só nesse inverno. E numa próxima vez a gente continua. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A partir de hoje, uma nova estação chegará na sua vida. E não sou eu que digo. É a própria Bíblia. Eu pedi para você mantê-la aberta, porque o inverno você vai ver que ele não é permanente, ele é apenas uma estação. E Salomão começa assim o versículo 11: eis que passou o inverno. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que hoje é teu último dia de inverno, de crise, de acusação, de perseguição, de luta, de batalha, de contrariedade. Vem um novo tempo, uma nova estação, uma nova época, algo novo de Deus aí para você. Se prepare! Deus te abençoe!